Cris! Hoje eu trouxe uma convidada ultra especial que tem uma historinha para contar para vocês de como que ela veio parar aqui. Eu estou aqui com a Paula Lins. A Paula, ela é nutricionista com especialização na parte de nutrição funcional, não é isso, Paula? É isso mesmo. E como é que você ficou sabendo da gente? Então, já tinha ouvido falar muito de você, né, dos chás que você promove, dos cursos. No último curso do seu Basal eu tentei participar, não consegui ir porque já tinha esgotado tudo e tô esperando o próximo para poder participar. Logo eu te adicionei também no Face e foi quando eu comecei a assistir seus vídeos, suas dicas maravilhosas e entrei em contato com você para ver se você tinha interesse de fazer uma palestra ou um curso, uma entrevista, né, pra gente falar sobre a modulação hormonal da mulher, né, testosterona, né, e os alimentos que auxiliam para essa modulação, né, de testosterona. Eu achei o tema interessantíssimo e fiz então o convite para a Paula para ela poder dividir isso daí com a gente. Quem sabe você não é a próxima a estar entrevistada aqui por mim, hein? É só me mandar um conteúdo interessante. Bem, Paula, vamos lá. Então a Paula, nós vamos conversar, ela já me mandou um texto, eu estudei bonitinho e nós vamos conversar a respeito de como os alimentos, como uma boa alimentação, ela influencia e interfere no nosso apetite sexual, não é isso? É isso mesmo, Kátia. Então, muitas vezes a gente tá meio desanimado, né? Muitas vezes essa testosterona, a causa disso é a testosterona baixa no homem e na mulher, né? E é preciso você trabalhar com uma modulação hormonal, porque quando essa testosterona tá baixa, atrapalha o emagrecimento, o ganho de massa muscular e testosterona baixa, libido baixa, né, Kátia? Exatamente. Então, porque a testosterona é o que? O nosso hormônio que está ligado com as sensações, né, do prazer, né, tá ligado com a libido sexual. Então a gente precisa melhorar essa testosterona para essa libido, essa função sexual ocorrer de forma melhor, né? O que eu achei interessante é que eu achava que a gente só conseguiria trabalhar isso com endocrinologista, com hormônios externos, né? E não, com a alimentação a gente consegue regular essa questão da testosterona, tanto no organismo masculino como no feminino, é isso? Então, Kátia, tudo vai depender dessa disfunção endócrina, né? Então a gente avalia primeiramente, né, a forma alimentar. Eu sou nutricionista, eu trabalho com alimento. Tem muitos alimentos que podem ajudar, a suplementação também, né, como zinco, magnésio, que estão, né, os alimentos que são vasodilatadores, né? Então todos esses eles podem auxiliar nessa melhora dessa libido. Mas é claro que cada caso é um caso, a gente trabalha com individualidade bioquímica, então essa testosterona, se tiver muito baixa, realmente pode precisar de um tratamento com nutrólogo, né, com médico, com um endócrino de repente, para fazer essa modulação hormonal, tá? Mas cada caso é um caso. Às vezes com alimentação a gente já consegue corrigir, tem muitos casos de sucesso com alguns alimentos que hoje muita gente já conhece, né, esse alimento, mas a gente trabalha com esse equilíbrio alimentar para promover essa saúde geral hormonal. Então vamos começar com algumas dicas. Qual o melhor alimento que existe para melhorar essa questão da testosterona? Então, os alimentos são vários, eu falo que é um conjunto, não é só um alimento que vai proporcionar isso. É claro que uma dieta equilibrada, balanceada, hábitos de vida saudáveis, mas alguns alimentos, por exemplo, vão ser vasodilatadores e vasoconstritores. Ou seja, para a relação sexual acontecer, é preciso ter uma ereção, é preciso ter um estímulo, e isso mexe com a parte muscular, né, os neurotransmissores. Então, tudo isso é preciso. Então, alguns alimentos vasodilatadores, eles vão auxiliar não só na relação sexual, mas como a gente está falando disso, então, por exemplo, na ereção acontece a estimulação e acontece um aumento da irrigação sanguínea. Exatamente. Então, para essa vasodilatação ocorrer, tem alimentos que são super indicados, como o suco de uva. Né? Suco de uva? Suco de uva tinto. O suco de uva tinto, porque ele tem, né, os flavonoides, que são vasodilatadores, que melhoram a circulação. O azeite de oliva. Pode ser também vinho?
pode ser o vinho, claro que com moderação por causa do álcool, né, gente? O vinho, ele tem as propriedades, sim, até às vezes um pouco mais, porque a fermentação do vinho propicia que esses flavonoides sejam até mais bem disponíveis no vinho do que no suco de uva, só que é claro que você vai tomar o vinho numa concentração menor. Diariamente a gente não recomenda o vinho, então a gente recomenda o suco de uva também com moderação. Mas num jantarzinho romântico, um vinhozinho vale, tinto, vale. Primeira dica. Pois é. E funciona também para as mulheres, meninas. Só para esclarecer, da mesma forma que há a ereção masculina, existe a nossa lubrificação e a nossa contração vaginal. Então, os organismos, eles funcionam fisiologicamente da mesma maneira, tá bom? Exatamente. Para as mulheres, né, eu vou falar muito do mel, porque o mel, ele é uma fonte de histamina, e a histamina, ela ajuda nessa vasodilatação e vasoconstrição do músculo liso, ou seja, a contração do músculo vai ser, né, auxiliada com o consumo do mel, por exemplo. O mel, eu costumo ensinar também que o mel, ele tem várias propriedades afrodisíacas. Primeiro, pelas substâncias que ele libera dentro do nosso organismo, como você citou agora, a histamina. Isso. Segundo, pela sua coloração, pelo seu aroma, que a gente não pode esquecer, porque a gente está falando de alimento que é só o paladar, ou que são só os alimentos ingeridos e só o que vai produzir dentro do nosso organismo. Não, que os alimentos estão diretamente ligados ao olfato e ao visual. Sim, a gente come com os olhos também, com o olfato, né? Quando a gente começa a sentir o cheiro da comida, a gente começa a produzir o que é a saliva. Salivação. Né? Então a gente começa já aquele processo todo de indução, de atração pelo alimento. Então nós falamos a respeito do suco de uva ou vinho tinto, o mel, que mais? O chocolate, que também é vasodilatador, também auxilia na circulação. Gente, não é qualquer chocolate, é o chocolate de verdade, que é a fonte do cacau. Então, tem que ser um chocolate que tenha mais cacau. O ideal é que seja 70% ou acima de 70% cacau, que é o chocolate amargo. Porque o chocolate ao leite, ele vai ter menos fitoquímico do chocolate. Então, não vai ter mesmo o chocolate, vai ter ali uma mistura de cacau e vai ser pobre no fitoquímico que auxilia a vasodilatação, a circulação sanguínea, os benefícios cardiovasculares. E também eu li que o chocolate, ele ajuda a liberar os neurotransmissores, como a endorfina, a serotonina, exatamente, que são as fontes de prazer. Exatamente. Então, olha lá, ó. Chocolatinho, assim, escurinho. Não vale se lambuzar, então, de chocolate ao leite, que não vai funcionar. Não vai ter tanta reação. Tá vendo? Não adianta se entupir de chocolate. Você vai engordar. E achar. Depois eu vou comer esse chocolate aqui, que é pra já chegar em casa hoje no grau, menina. Enfim, voltando ao assunto. Então, o chocolate, ele tem isso, por quê? Por causa dessa liberação mesmo da endorfina também. Então, isso é científico mesmo. Científico, é científico. Né? Ó, já tô melhorando o nosso cardápio. Que tal, então, um fondue de chocolate com vinho tinto? Com morango orgânico. Orgânico. Fala um pouquinho pra gente sem aí. Sem agrotóxico, né, gente? Porque vamos fazer uma limpeza no organismo. Se a gente quer que as nossas funções, né, vitais funcionem adequadamente, né, o nosso organismo funcione adequadamente, nós temos o quê? Que consumir bons alimentos, alimentos com menos aditivos. Hoje tudo tem muito aditivo, Kátia, e os agrotóxicos e pesticidas, eles estão aí para entrar como uma fonte aí que vai fazer alguns efeitos maléficos no nosso organismo. Continuando falando a respeito dos alimentos, eu fui fazer um evento outro dia e as meninas todas tinham chegado de uma viagem do Chile. E aí começaram a falar de um tal de chá da fertilidade, e eu fiquei chegando aqui, a Paula me explicou. Conta aí pras meninas, Paula. Então, meninas, eles são estimulantes, né, do apetite sexual, porque eles melhoram o que é a testosterona. Então, melhorando a testosterona, a gente consegue o quê? Um emagrecimento adequado, a gente consegue produzir mais massa muscular e a gente consegue a libido.
porque aumentou a testosterona. Tudo que mulher precisa. tudo que Emagrece, fica gostosa e melhora a testosterona. Pronto. Tudo de bom. Perfeito, né? Combinação ideal. E que alimentos são esses? Então, nós temos a maca peruana, tá? Que ela é um tubérculo. Peguei para mostrar. Esse é o pó de maca, a maca moída, que a gente pode usar na forma alimentar. Então, essa maca você pode adicionar em cima de uma fruta, uma salada de fruta, pode bater no suco, numa vitamina. Na vitamina. Então, você pode tomar... E encontra fácil? Em lojas de produto natural, geralmente você encontra. Tá? E tá dizendo aqui que não contém glúten. Hoje tem isso, né? De tudo não conter glúten. Isso, porque esse é um tubérculo, uma raiz que não contém glúten. Geralmente os alimentos que contêm glúten, principalmente são os que têm fonte de farinha de trigo, né? São derivados da farinha de trigo, porque o trigo ele é a maior nossa fonte de glúten, como também a cevada, a aveia. Então tem alguns alimentos que vão ter glúten, né? Esse é o alimento livre, sem nenhum aditivo. E o outro? É o Tribulus terrestris. Esse é famoso. Esse é famoso. O pessoal que malha conhece bastante. Conhece bastante, né? Na suplementação, o pessoal que faz academia, a gente usa muito essa suplementação e tem muito resultado com essa produção de testosterona, ganho de massa magra, tá? É uma outra planta também, que ela é uma planta, é uma erva, tá? É possível que se ache o chá. Aqui a gente costuma mais comprar o pó. Lá nos Andes eles podem ter outros usos. Aqui no Brasil, como vem de lá, a gente usa mais esse pó, né? Na verdade, o Tribulus ele não é dos Andes, a maca é dos Andes. O Tribulus ele é mais da Ásia, da Europa, África, alguns países que têm um clima mais quente, úmido, aí a gente encontra esse Tribulus. Eu sei que o sucesso do evento era o tal de chá de maca peruana que as meninas conheceram lá no Chile. Fiquei curiosa e hoje eu fiquei sabendo aqui como trazer isso. O Tribulus também pode colocar em vitamina, fruto. Tem uma dosagem? Porque, gente, vocês não vão sair por aí comprar o negócio do Tribulus e sair comendo, tomando isso no café da manhã, almoço, jantar, lanche. Não é assim não, hein? É verdade, a gente tem que ter cuidado. Na forma alimentar, você pode usar uma vez por dia, numa vitamina, num suco. Uma dosagem não precisa ser grande, pode ser uma colherzinha de sobremesa por dia e você vai sentindo, porque tem a individualidade bioquímica, Kátia. Cada pessoa vai ter uma sensibilidade, cada pessoa vai ter o seu hormônio assim ou assado, no estado ou mais baixo, alto. Então isso é importante ter um acompanhamento. Na forma suplementar, né, de suplemento alimentar, a gente indica que procure um nutricionista para que ele possa, né, realmente ver se você tem a necessidade de tomar como suplemento. Como alimento você experimenta, né? Como uma dosagem menor, ele não vai ter um grande malefício assim para o seu organismo. É claro que a individualidade bioquímica, se você já sabe que você tem a testosterona elevada, você não vai se entupir desses alimentos que vão contribuir para aumentar mais ainda. Você tem que procurar o quê? Para modular essa testosterona. Vamos falar então a respeito de alguns alimentos tidos como afrodisíacos, e eu lendo aí, estudando também, na verdade o termo afrodisíaco, meninas, ele vem da deusa grega Afrodite, que era a deusa do amor, por isso que são alimentos viu como eu fiz o dever de casa? Olha. Estudei. Então, esses alimentos, alguns deles têm realmente uma fonte científica e outros não. Tem mais um mito aí mais envolvido. Por exemplo, um que eu vi que é um mito é a questão da banana. A banana tem um formato fálico, então por isso seria afrodisíaca. A Paula me esclareceu que não, a banana não é afrodisíaca. A banana na verdade não é porque ela é afrodisíaca ou não, né? Ela tem nutrientes que podem auxiliar, né, na motilidade, nessa produção de espermatozoide, como outros alimentos, né? Mas a banana nem tanto. Mas tem alimentos que têm essa produção, né? Então a banana o quê? Ela tem fonte de potássio que está também ligado com essa contração muscular que ajuda, magnésio. Então isso pode auxiliar a alimentação no geral, que possa ter um efeito, né, benéfico de você trazer. Qual alimento, qual fruta seria a mais afrodisíaca? Fruta.
Assim, de verdade, que funciona. Posso comer que vai funcionar. Olha, claro que tudo vai depender de um uso, né? Eu comi agora, gente, pronto, eu tô aquecida e vou. Alimentos termogênicos, eles vão funcionar. Por exemplo, a melancia. Também é uma fonte de citrulina, de licopeno, que ela também vai auxiliar nessa questão de produção de espermatozoide. Então, vai ter essa questão com a testosterona. E vamos bater um suco de melancia com gengibre. O gengibre, ele também vai ser termogênico, né? Então, vai dar aquele aquecimento todo que a gente precisa, né? Aquele calorzinho, né? O termogênico. Então, ele vai ajudar também junto com esse suco. Então, pode ser uma boa indicação. Tomatinho tá aí, ó. Excelente fonte de licopeno. Minha dermatologista me passou, sabia? Esse negócio de tomate, suco de tomate, que diz que faz bem pra unha, pro cabelo, pra pele. Sim, tem também, né? Efeitos. Pra pele também é muito bom, porque o licopeno também tem a vitamina A também nesses que ela te passou, nesses alimentos, né? A vitamina A é boa pra pele, vitamina E. Então, tá vendo? A gente cuida aí do corpo como um todo. E falando em esperma, tem uma grande dúvida aí da mulherada com relação a esperma, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, gente. Engolir ou não engolir? Eis a questão, me aguardem. Mas tem uma substância... É polêmico. Tem uma substância bem interessante na composição do esperma, que é o zinco. Quais são as funções, explica aí pra gente, do zinco no organismo? Então, esse zinco na função sexual, ele tá ligado também à testosterona. Para produzir testosterona, a gente precisa de zinco. Na espermogênese também, ou seja, para o homem melhorar a quantidade, a motilidade também de esperma, esse zinco ele é fundamental. E o zinco ele tá presente, né, nas ostras, uma outra fonte também as amêndoas, né, frutos do mar também tem zinco. Então, são alimentos que eles vão auxiliar nessa produção. O casal que quer engravidar, o zinco tem que ver se... Eu não quero engravidar, vou tirar um pouco da amêndoa da minha alimentação. Mas não tem problema, porque o zinco é antioxidante também, tem outros efeitos benéficos para o organismo. Então, é indicado, sim, consumir esses alimentos porque eles são saudáveis, não só para a função sexual, né? Mas para o nosso organismo no geral. A amêndoa também tem uma fonte de proteína interessante, proteína vegetal. E é uma fonte calórica do bem também, né? Sim, uma fonte calórica do bem. Do bem, porque tem isso, tem a caloria do bem e a caloria do mal. Falando em caloria do bem e do mal, tem o abacate, que tem muita gente que tem receio com abacate. É verdade. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Abacate é uma caloria do bem. É uma caloria do bem. Gente, o abacate, ele tem muitos benefícios, né? A gente pensa só na gordura, mas é uma gordura boa, que vai ajudar, né, no nosso sistema circulatório, vasodilatador. Ele também auxilia para diminuir o colesterol ruim, que a gente fala muito de colesterol, mas ele vai contribuir, nesse caso, né, para o sistema cardiovascular no geral. Então, melhora a circulação. Isso. Tudo que, então, assim, pelo que eu entendi, tudo que melhora a circulação sanguínea como um todo interfere diretamente. Vai promover uma melhor saúde sexual. Pegamos o gancho. Então, para terminar, a pimenta, que melhora. Pois é, a pimenta, ela tem a piperina, né? É um componente da pimenta, que ela é termogênica, vasodilatadora também. Então, ela, quando você come na hora, você já sente aquele calor, aquece, calor. Assim como o gengibre. Então, a termogênese dela, ela já rápida. é rápida. Então, isso pode ser estimulante. Tem gente que já sente aquele calor e já sente, né? Dá vontade de tirar a roupa, de repente, não sei. Né? Então, pode já estimular nesse sentido. Mas a propriedade mesmo dela é a vasodilatação, né? E a termogênese que promove essa circulação melhor. Então, pra gente terminar, vamos deixar um cardápio bem afrodisíaco, olha saudável. Bem saudável, e que ajude aí nessa produção de testosterona, tanto pro sexo masculino como pro sexo feminino. Pra beber, então, um suco de uva ou um vinho, né, para ocasiões especiais, quem sabe.
E vamos fazer de repente um risoto de camarão, de frutos do mar, rico em zinco. Exatamente. Ostras para quem gosta. Isso, com azeite de oliva, os temperos que você pode utilizar, açafrão, alho, cebola, que também são temperos, noz moscada, são temperos que vão auxiliar, né, nessa produção toda, né, de aromas, de sabor, de gostos, e vasodilatadores, antioxidantes, que tem todo esse efeito benéfico, né? De sobremesa. Que tal aquele chocolate meio amargo com moranguinho? Você pode derreter, fazer um fondue com aquele chocolate, molhar no moranguinho e aí é só festejar, né? Então, meninas, hoje eu entrevistei a nutricionista funcional Paula Lins, que vai deixar o contato dela aí para maiores dúvidas. Então, meu blog é nutripaula.blogspot.com.br. Também tem a fanpage do Facebook, que é Delícias Naturais e Mais, e o Instagram Nutripaula Lins. Vocês me encontram nesses canais. E eu atendo no consultório na Medicorpo, Brasília, que fica na Asa Norte. E qualquer coisa, estou à disposição. Quem não for de Brasília, internet. Beijos para vocês.